Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vou dividir aqui os dois tempos, porque eu estava deixando sempre o jogo acabar para lançar o pós-jogo e depois a coletiva do Diniz, caso houvesse alguma coisa, e sempre há, né, para falar sobre a coletiva do Diniz após o jogo. Mas vou preferir agora fazer o primeiro tempo, estou fazendo agora, vou soltar antes do segundo tempo, óbvio, e depois eu solto aí o segundo tempo e depois sobre a coletiva do Diniz, né? Bom, eu sempre, que me acompanha aqui reclama, né? Vê que eu reclamo, melhor dizendo, que o Hugo Moura não pode jogar de zagueiro, ele tem um mau posicionamento dentro da área, joga muito deitado, sentado, fazendo falta, não tira muitas bolas de cabeça, né? E hoje, com 1 minuto de jogo, a criança faz uma falta que deixou margem a ter o cartão vermelho, né? A receber o cartão vermelho. O Paulo César Oliveira, o eterno algoz do Vasco, pela Premier, né? Que eu estou vendo pela Premier, sou assinante lá. O que os caras disseram? Olha, o PC Oliveira, cartão vermelho e tal, né? Então tem problemas com esse Hugo Moura aí, né? Bom, imagina dentro da área isso aí, né? O cara não tem visão de jogo, parece que fica maluco, faz besteira. Não gosto muito do Hugo Moura dentro da área, né? E já fora da área, com 1 minuto de jogo, ele faz esse negócio aí, que poderia ter mudado outra vez, como já aconteceu no Brasileiro, né? O esquema do Vasco, que mais uma vez jogar com 10 jogadores, né? Bom, Davi no lugar do Verratti, boa, né? Mais velocidade, mais rapidez, Nuno pela esquerda, Ryan pela direita, em dados momentos a troca, né? O Ryan fazendo a esquerda com o Nuno e depois voltando para a direita, né? Como acabou agora no segundo tempo, um chute com 5 minutos, que ele poderia ter matado o jogo, né? Foi lento, displicente, e não matou o jogo, deixou o zagueiro cortar, né? Bom, Vasco começou com marcação média, né? Marcação média, tentando uma transição rápida, né? Bom, o que pensou o Diniz? Eu jogo sem o Verratti. O que eu vou fazer? Vou dar o campo, deixar os caras saírem e tentar aí com jogadores rápidos no primeiro tempo, inclusive. O Nuno ainda tem vida, né? Ele morre no segundo tempo. Ryan, Nuno, David, né? E o Couto como arco, né? Então, foi uma boa aí. O Vasco tentou algumas vezes no primeiro tempo isso, né? Friso, houve até a inversão, né? O Ryan pela esquerda algumas vezes e o David pela direita. Mas o Vasco no começo do jogo ficou um pouco encurralado, demorou, né, a ter essa questão, o Coutinho mais à frente, então depois o Coutinho baixou um pouco mais, né? O Jair também ajudou mais essa questão de pegar a bola ali na recomposição e lançar para os atacantes, né? Friso aqui, Ryan pela direita, bastante parte do jogo, o Nuno e o David por dentro, inclusive, né? Bom, em dado momento o Diniz, vocês são todos medrosos, vamos jogar e tal, não sei o quê. Passou um pouquinho, o gol do Vasco, né? O jogo rápido, toque de bola, Piton em alguns momentos deixou de ser o ponta, né? Deixou o Nuno como ponta e veio um pouquinho mais por dentro, nesses corredores que tem entre o fundo e o meio, tem 2 corredores aqui, né? Já ensinava o Klopp. Para quem não gosta de tática, fica complicado. Dá uma olhadinha lá nas táticas do Klopp. E o Piton, né, usou esse corredor aí, sozinho, fez o gol, né? Saindo da ponta, num cruzamento bom do Nuno, fez o gol de cabeça, né? Gol do Vasco, né? E gol do Vasco sempre tem o VAR, né? Não, saiu a bola do David e tal, não sei o quê. Saiu nada, gol do Vasco, né? E o jogo continuou, né? Piton e Ryan são jogadores que o Diniz sempre tem que ficar chamando pro jogo. Vamos jogar, tal. Em dados momentos eles ficam dispersos, né? O Vasco, com um time mais rápido de toque de bola, né? E o primeiro tempo, sem o Verratti. E eu dizia, tem vida sobre sem o Verratti. Quem me acompanha, eu soltava um vídeo ontem ou anteontem. Acho que foi ontem. Acreditem, a vida sem o Verratti, né?
No meio do jogo, o PC Oliveira soltou aquela pérola, né? O Moura tinha que ter levado o cartão vermelho, blá 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 e tal, né? E continuando aqui, houve um pênalti marcado pro Santos, perdão, pênalti inexistente, não houve toque, e além disso, estava impedimento, né? O VAR, em tese, deixou de prejudicar o Vasco, né? Não ajudou uma vez, mas prejudicou. Bom, o Vasco com bastante superioridade numérica no ataque, né? Para impedir aí, pela esquerda, para impedir a jogada de Neymar. Povoou ali, né? Para não ter aquele 1-2. O Neymar pegava a bola, mas tinha mais gente do Vasco ali para cortar as jogadas, que o Santos joga muito pela esquerda no seu ataque, né? Bom, o Vasco bem com a chegada de David por dentro e por fora, né? Bons lançamentos do Coutinho, Vasco com mais posse, mas a gente vê aí o Neymar apitando no jogo, o Zé Rafael apitando o jogo, né? E o Vasco não tendo aí faltas a seu favor. O juiz deixando de marcar muitas faltas a favor do Vasco, dá cartões para o time do Santos e invertendo as faltas, né? Bom, Santos em dado momento começou a ficar em 2 contra 1 pela esquerda, Paulo Henrique começou a avançar demais, o Diniz começou a gritar com ele, né? O Luizão deveria ter levado um cartão vermelho naquele lance lá do Ryan, que foi falta no Ryan, né? Mas o Bandeirinha disse que foi simulação, né? Engraçado. O árbitro aponta o pênalti, o Bandeirinha do outro lado nada fala, mas contra o Vasco, o Bandeirinha fala que era simulação, era o segundo cartão do zagueiro Luizão, vermelho, né? Mas quem vai ajudar o Vasco? Ou pelo menos, ajudar não, quem não vai prejudicar o Vasco? Todos, né? Bom, várias faltas não dadas para o Vasco, reitero aqui, né? Cartão pro Tiquinho, que deu uma porrada no Tietê e nada aconteceu, né? E o Ryan volta a repetir aqui, né? Volta a falar sobre isso, né? Repito aqui, para não ter redundância, aos 50 minutos de jogo tinha que ter matado o jogo, né? Mas eu sempre falo, e tem que manter uma coerência. É aí um jogador jovem, não vou crucificar como outros fazem isso, né? Boas arrancadas, mas às vezes tem que botar a bola para dentro, né? Num drible e chutar de canhota, que é a perna boa. Nessas 50 minutos ele tentou chutar com a bola com o pé direito, demora a raciocinar, demora a chutar e vem o zagueiro do Santos e tira aí o que seria o segundo gol do Vasco. O Vasco está bem, né? Está melhor que o Santos. Por enquanto o Neymar está anulado, inclusive em confronto direto com o PH. Foi até vergonhoso, o PH parecia um adulto e o Neymar uma criança. Vamos ver aí o que o Diniz vai fazer com o Vasco aí no segundo tempo. Não tem banco, né? Teria só o Garré para entrar, é isso aí. Esse é o time que tem, não tem, o elenco que tem que estar jogando, não tem mais ninguém, né? Quem vai colocar? Paulinho, Garré? Acho que não muda o jogo. Então, tem que dar uma segurada agora, tentar fazer a mesma coisa que fez no primeiro tempo, tá com um time mais rápido, tentar sair na bola na transição aí, com o David, com o Nuno e balancear aí, né? Não colocar todos os atacantes para correrem ao mesmo tempo, para uns ficarem com mais gás do que os outros. Vou soltar depois um vídeo sobre o segundo tempo, sempre torcendo pelo Vascão aqui e analisando a parte tática, né? Porque tem gente que não gosta, mas não é só não gostar, é não saber também de falar, né? E não querer aprender, né? Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.